Olá! Na nossa leitura e estudo da obra de André Luiz, estamos no livro No Mundo Maior. E hoje iniciaremos a gravação da primeira parte deste episódio número 3, que se denomina A Casa Mental, né? E será gravado em duas etapas, dado a extensão do capítulo. Diz André Luiz assim: retomando, a companhia de Calderaro, na manhã luminosa, absorvia-me o propósito de enriquecer noções pertinentes às manifestações da vida próxima à esfera física. Admitido a colônia espiritual que me recebera com extremado carinho, conheci de perto alguns instrutores e fiéis operários do bem. Inquestionavelmente vivíamos todos em intenso trabalho, com escassas horas reservadas a excursões de entretenimento. Demais, fruíamos ambiente de felicidade e alegria a favorecer-nos a marcha evolutiva. Nossos templos constituíam por si só abençoados núcleos de conforto e de revigoramento. Nas associações culturais e artísticas, encontrávamos a continuidade da existência terrestre, enriquecida, porém, de múltiplos elementos educativos. O campo social regurgitava de oportunidades maravilhosas para a aquisição de inestimáveis afeições. Os lares em que situávamos o serviço dioturno erguiam-se entre jardins encantadores, quais ninhos tépidos e venturosos em frondes perfumadas e tranquilas. Não nos faltavam determinações e deveres, ordem e disciplina. Entretanto, a serenidade era nosso clima e a paz nossa dádiva de cada dia. Arremessara-nos a morte a atmosfera estranha à luta física. A primeira sensação fora o choque. Empolgara-nos o imprevisto. Continuávamos vivendo, apenas sem a máquina fisiológica, mas as novas condições de existência não significavam subtração da oportunidade de evolver. Os motivos de competição benéfica, as possibilidades de crescimento espiritual haviam lucrado infinitamente. Podíamos recorrer aos poderes superiores, entreter relações edificantes, tecer esperanças e sonhos de amor, projetar experiências mais elevadas no setor reencarnacionistas, aprimorando-nos no trabalho e no estudo e dilatando a capacidade de servir. Em suma, a passagem pelo sepulcro conduzira-nos a uma vida melhor, mas e os milhões que transpunham o estreito limiar da morte, permanecendo apegados à crosta terrestre? Incalculáveis multidões desse gênero mantinham-se na fase rudimentar do conhecimento, apenas possuíam algumas informações primárias da vida, exoravam o amparo dos espíritos superiores, como as tribos primitivas reclamam o concurso dos homens civilizados. Estes aqui, André aqui se refere, que se permanecem presos à crosta terrestre, com certeza é a grande maioria ainda da humanidade que não adquiriu a consciência de serem espíritos imortais. Tal consciência faz com que nós nos libertemos das amarras do mundo físico e possamos assim alçarmos voos mais elevados no desenvolvimento da nossa vida real, que é a vida espiritual. Mas continuando, eles precisavam de desenvolver faculdades como as crianças de crescer. Não permaneciam chumbadas à esfera carnal por maldade, senão que se demoravam hesitantes no chão terreno, como os pequeninos descendentes dos homens se conchegam ao seio materno. Guardavam a existência apenas a lembrança do campo sensitivo, reclamando a reencarnação quase imediata, quando lhes não era possível a matrícula em nossos educandários de serviço e aprendizados iniciais. Por outro lado, verdadeiras falanges de criminosos e transviados agitavam-se não longe de nós,
depois de haverem transposto as fronteiras do túmulo, consumiam por vezes inúmeros anos entre a revolta e a desesperação, personificando hórridos gênios de sombra, como ocorre nos círculos terrenos com os delinquentes contumazes, segregados da sociedade sadia. Mas sempre terminavam a corrida louca nos desvios escuros do remorso e do sofrimento, penitenciando-se por fim de sua perversidade. O arrependimento é, porém, caminho para a regeneração e nunca passaporte direto para o céu, razão pela qual esses infelizes formavam quadros vivos de padecimento e horror. Aqueles que enveredam por caminhos da maldade, da revolta, né? Onde muitas vezes prejudicando os seus semelhantes e principalmente a si próprios, né? Tanto quanto encarnados como também quanto desencarnados, chega um momento que a saturação da maldade, a saturação desta vida sem sentido, né, faz com que estes espíritos caiam num processo de remorso e arrependimento. Contudo, diferentemente de outras escolas religiosas, na doutrina espírita nós aprendemos que o arrependimento não nos livra efetivamente de todos os nossos erros, mas é o caminho para a nossa reparação dos erros passados e caminharmos na senda da evolução. Em várias experiências, via-os conturbados e aflitos, assumindo formas desagradáveis ao olhar. Nos casos de obsessão, convertiam-se em recíprocos algozes ou, então, em verdugos frios das vítimas encarnadas. Quando errantes ou circunscritos aos vales de punição, aterravam sempre pelos espetáculos de dor e de miséria sem limites. No entanto, era forçoso convir. Eles, os desventurados, e nós outros, que continuávamos trabalhando em ritmo normal, atravessáramos portas idênticas. Talvez, em muitos casos, houvéssemos abandonado o invólucro material sob o assédio de doenças análogas. Isto considerando, e por desejar conhecer a divina lei, que não concede paraísos de favor, nem estabelece infernos eternais, confrangia-me a contemplar as imensas fileiras de infortunados. Efetivamente, identificara numerosos deles em câmaras retificadoras, através de múltiplas instituições de beneficência. Todavia, esses situados nas zonas de amparo fraterno já apresentavam a seu favor sintomas de melhora quanto ao reconhecimento das próprias falhas ou aos créditos espirituais de que gozavam mercê de certas forças intercessoras. Nós, espíritos em débito constante pela nossa própria imperfeição ou por caminhos indevidos seguidos, né? Nós temos, sim, espíritos que nos amam e aqueles que acolhem ou nos apadrinham com muito amor, né? E muitas vezes, em benefício da nossa própria evolução, nós temos essas intercessões, né? Nós temos a Mãe Maria, nossa mãe espiritual, como a representante do maior poder de intercessão junto de nós em todos os nossos momentos de provas, de expiações, nas nossas aflições, né? Por isso que é sempre bom nós sermos reconhecidos da espiritualidade superior que nos assiste, nos ampara, e se sabermos ouvi-los, nos encaminham para o bem sempre. Os infelizes a que aludimos provinham, porém, de outras origens. Eram os ignorantes, os revoltados, os perturbadores e os impenitentes de alma impermeável às advertências edificantes, os enfatuados e os vaidosos dos mais vários matizes, perseverantes no mal, dissipadores da energia anímica e em atitude perversa diante da vida. Meu contato com eles em diversas ocasiões fora simples encontro fortuito, sem maior significação para o meu esclarecimento. Por que motivo se demoravam tanto
no hemisfério obscuro da incompreensão, adiavam deliberadamente a recepção da luz, não lhes doeria a condição de seres condenados por si mesmos a longas penas, não experimentavam vergonha pela perda, não experimentavam vergonha pela perda voluntária do tempo. A esses questionamentos nós temos pela experiência nas casas espíritas, né? Principalmente nos trabalhos mediúnicos de sessões de desobsessão, onde procura-se esclarecer esses espíritos mais resistentes à prática do bem. Um dos argumentos que muitas vezes faz algum tipo de efeito a estas entidades é fazer com que eles vejam com clareza o quanto tempo eles estão perdendo no próprio caminho evolutivo, e esclarecendo que evolução para nós se traduz em menos sofrimento, em maiores alegrias, em maior saber, em maior sabedoria, né? Então, muitas vezes, quando encontramos espíritos ainda neste rol de perversidade, muitas vezes a argumentação da perda de tempo no caminho que seguiram pode fazer algum efeito com que eles procurem, em dado momento, terem um remorso e se arrependerem e seguirem um caminho diverso. Muitas vezes surpreendíamos a contemplá-los, continua André. Os traços fisionômicos de muitos desses desventurados pareciam monstruosos desenhos, provocando ironia e piedade. Que leis regeria a estereotipação de suas formas? Telosia olvidado a mãe natureza, pródiga de bênçãos em todos os planos? Ou recebiam eles esses traços de apresentação pessoal como castigo imposto por superiores desígnios? Tais interrogações que me esfervilhavam no cérebro e me punham aflito por viver a possibilidade que se me oferecia. Aproximei-me de Calderaro naquela manhã, sedento de saber. Expus-lhes todas estas minhas indagações íntimas, relatei-lhes aos ouvidos tolerantes minha expectativa ansiosa longamente sofreada. Pretendia conhecer os que se entretinham na maldade, no crime e na inconformação. Meu amigo escutou calmo, sorriu benevolente e começou por esclarecer. Antes de mais nada, André, modifiquemos o conceito. Para transformarmos-nos em legítimos elementos de auxílio aos espíritos sofredores, desencarnados ou não, é-nos imprescindível compreender a perversidade como loucura, a revolta como ignorância e o desespero como enfermidade. Estas conceituações são de uma profundidade enorme, dado que, embora saibamos que todos nós somos filhos de Deus, estamos todos num processo evolutivo, às vezes nós mesmos nos revoltamos com esses espíritos que perpetuam-se no caminho do mal, achando-os que são, como muitas vezes definido em algumas escolas religiosas, como seres criados para o eterno mal, quando, na realidade, nessa nova conceituação que Calderaro nos traz, é a doença, é a loucura, é o desequilíbrio emocional que muitas vezes levam esses espíritos, filhos de Deus como nós mesmos, por estes caminhos que nos parecem que são eternos. Na realidade, quando entendemos estas conceituações, a nossa forma de ver estes nossos irmãos se modifica e nós, então, temos as condições para, de fato, podermos auxiliar. Ante a minha perspicacidade, diz André Luiz, Calderaro acrescentou fraternal. Entendeste, André? Estas definições, em verdade, não são minhas. Aprendemos-las do Cristo em seu trato divino com a nossa posição de inferioridade aqui na crosta terrestre. Julguei que o instrutor se estendesse em longa exposição
verbalista relativo ao assunto, trazendo referências preciosas e comentando experiências pessoais. Nada disso. Calderaro informou-me simplesmente: a cegueira do espírito, André, é fruto de espessa ignorância em manifestações primárias ou no obnubilamento da razão nos estados de avitamento do ser. Esta palavra que eu nunca tinha escutado, né? Obnubilamento, né? É o ato ou efeito de escurecer, ofuscar ou turvar. No uso comum, pode se referir a uma visão turva que se vista através de nuvens. Na medicina, descreve uma alteração da consciência, onde o pensamento e a clareza mental ficam reduzidos, podendo levar à lentidão, desorientação ou incapacidade de reagir a estímulos externos. Então, na palavra de Calderaro, essa questão do obnubilamento destes espíritos, né, é de fato essa consciência, essa mente deturpada, essa mente, vamos dizer assim, obscurecida, fazendo com que eles não tenham clareza, inclusive consciência do que eles mesmos fazem. Continua Calderaro. Nosso interesse no socorro à mente desequilibrada é analisar esse último aspecto da sombra que pesa sobre as almas. Assim sendo, André, faz-se mister saberes alguma coisa da loucura no âmbito da civilização. Para isso, convém estudarmos mais detidamente o cérebro do homem encarnado e o do homem desencarnado em posição desarmônica, por situarmos aí o órgão de manifestação da atividade espiritual. Desejaria continuar ouvindo nas explicações claras e convincentes ali fluírem dos lábios, mas Calderaro silenciou para afirmar, passados alguns instantes. André não dispunha de muito tempo para discretear da matéria estranha aos meus serviços. Todavia, lidaremos juntos, convictos de que, trabalhando nas boas obras, nós aprenderemos sempre a ciência da elevação. Sorriu fraternal e rematou. Daí a minutos acompanhando, penetrei em vasto hospital na terra, detendo-nos diante do leito de certo enfermo encarnado que o assistente deveria socorrer. Abatido e pálido, mantinha-se ele unido à deplorável entidade do nosso plano, ou seja, uma entidade desencarnada, em míseras condições de inferioridade e de sofrimento. O doente, embora quase imóvel, acusava forte tensão de nervos, sem perceber com os olhos físicos a presença do companheiro de sinistro aspecto. Pareciam visceralmente jungidos um ao outro, tal a abundância de fios tenuíssimos que mutuamente os entrelaçavam, desde o tórax à cabeça, pelo que se me afiguravam dois prisioneiros de uma rede fluídica. Pensamentos de um deles, com certeza, viveriam no cérebro do outro. Comoções e sentimentos seriam permutados entre ambos com matemática precisão. Espiritualmente estariam de contínuo perfeitamente identificados entre si. Observava-lhes admirado o fluxo de comuns vibrações mentais. Dispunha-me a comentar o fenômeno quando Calderaro, percebendo minha intenção, se adiantou recomendando. André, examina o cérebro do nosso irmão encarnado. Concentrei-me na contemplação do delicado aparelho, centralizando toda a minha capacidade visual de modo a analisá-lo interiormente. O envoltório craniano ante meus poderes visuais, intensificados, não apresentava resistência. Como reparara de outras vezes, ali estava o complicado departamento da produção mental, semelhando-se à laboratória dos mais complexos e menos acessíveis. As circunvoluções separadas entre si, reunidas em lobos igualmente distanciados uns dos outros pelas fissuras, dava-me a ideia de um aparelho elétrico quase endevassado pelos homens.
Comparando os dois hemisférios, recordei as designações de terminologia clássica e demorei-me longos minutos reparando as especiais disposições dos nervos e as características da substância cinzenta. A voz do meu orientador quebrou o silêncio, exclamando inopinadamente: Observe a sinalização. Assombrado, notei pela primeira vez que as irradiações emitidas pelo cérebro continham diferenças essenciais. Cada centro motor assinalava-se por peculiaridades diversas. Através das forças radiantes, descobri surpreso que toda a província cerebral, pelos sinais luminosos, se dividiam em 3 regiões distintas. Nos lóbulos frontais, as zonas de associação eram quase brilhantes. Do córtex motor até a extremidade da medula espinhal, a claridade diminuía para tornar-se ainda mais fraca nos gânglios basais. Já despendi alguns minutos na contemplação das células nervosas quando o assistente me aconselhou: André, examina agora o cérebro do companheiro que ainda se prende ao veículo denso. Observa agora o mesmo órgão do amigo desencarnado que o influencia de modo direto. A entidade, que não se dava conta de nossa presença, em virtude do círculo de vibrações grosseiras em que se mantinha, fixava toda a atenção no doente, lembrando a sagacidade de um felino vigiando a presa. Observei-lhe a estranha ferida na região torácica e dispunha-me a investigar-lhe a causa, sondando os pulmões, quando o Calderaro me corrigiu sem afetação. André, tratemos da chácara no trabalho de assistência. Agora concentre as possibilidades da visão no cérebro. Decorridos alguns momentos, concluí que, à parte a configuração das peças e o ritmo vibratório, tinha sobre os olhos 2 cérebros quase idênticos. Diferia o campo mental do desencarnado, revelando alguma superioridade no terreno da substância, que no corpo perispiritual era mais leve e menos obscura. Tive a impressão de que, se lavássemos por dentro o cérebro do amigo estirado no leito, escoimando-o de certos corpúsculos mais pesados, seria ele quase igual em essência ao da entidade desencarnada que eu mantinha sob exame. As divisões luminosas, porém, eram em tudo análogas: mais luz nos lóbulos frontais, menos luz no córtex motor e quase nenhuma na medula espinhal, onde as irradiações se faziam difusas e opacas. Interrompi o estudo comparativo depois de acurada percussão e fixei em Calderaro a silenciosa interrogativa. E aqui nós vamos interromper essa narração de André a respeito desse encarnado no hospital, onde se encontra jungido com uma entidade desencarnada, e André, analisando o cérebro das duas entidades, nota ter muita semelhança, né? E nós veremos na próxima gravação da segunda e última parte deste capítulo, A Casa Mental, as explicações de as explicações de Calderaro a respeito desta casa mental que todos nós possuímos, né? Esse capítulo é de essencial importância para entendermos como nós, espíritos, nos comportamos quando encarnados e mesmo quando desencarnados, porque o espírito tem a sua sede no cérebro, no pensamento. O espírito é o ser pensante. Ele é que domina toda a matéria. E quando desequilibrado, nós temos os diversos processos doentios ou até de loucuras, né? Por enquanto, fiquemos com estas observações de André e brevemente descortinaremos as lições através de Calderaro a André Luiz. Muito obrigado por acompanhar esses nossos estudos. Fiquem com Deus e muito obrigado. Um beijo a todos.